Pois é. Quem está passando, já passou, está passando por um problema de doença na família, me conta aqui, coloca nos comentários, vamos trocar experiências para saber o que você faz nessa condição. Porque no primeiro momento é o desespero, é a angústia, é a dor, né? Não sabe se vai perder, se vai ter mais um pouquinho da pessoa. E aí o nosso chão se desfaz, vira um buraco, né? Ali, você perde totalmente o chão. No caso, eu vim aqui falar isso para vocês que eu estou passando exatamente por isso agora, por esses tempos. Na verdade, já tem um tempo, 1 ano e meio mais ou menos, que eu vim da Itália para cá, quase 2 anos. Por causa também, tem 2 motivos, mais pra frente eu vou falar qual é o outro motivo, mas agora não cabe falar. Então, o motivo, meu pai, né, com Alzheimer já mais avançado, e aí eu resolvi para ficar mais perto dele, não na mesma cidade, mas em outro estado, trabalhando. E já fui lá, voltei, tô nessa. E eu com vários projetos, até para um crescimento, para ajudar a própria família também. A mim, primeiramente, claro, e a família também. Só que é complicado. Eu tentando colocar para frente esse projeto, só que aí com a doença avançando, eu começando a perder o foco. E aí, para completar, por último, vou contar rápido, resumido a história. Meu pai ficou muito mal. Eu tinha acabado de sair de lá, da onde ele estava, e ele, na porta de casa, chegaram 2 ambulâncias, uma confusão, ele começou a broncoaspirar e quase faleceu nesse dia. Dentro da ambulância que entubaram, perguntaram se podia entubar, porque talvez ele não aguentaria e que talvez ele se iria naquele momento. Aquilo dali, pra mim, eu estava longe. Aquilo dali acabou comigo de uma forma, porque eu nunca imaginei, claro, eu nunca tinha passado por isso, e agora a gente está numa idade de que nós estamos ficando mais experientes e que nossos pais também mais velhos, né? Então parece que é tudo normal quando se fala assim, porque, né, vai ter os pais mais velhos que aí já se vão. Parece uma coisa muito natural, muito normal, que a gente vai assim aceitar numa boa. Parece, mas não. Porque quando a gente está ali, convive com a pessoa, tipo, meu pai era o que cuidava de mim, né? Até há não muito tempo. E de repente, aquele seu pai ficou debilitado, uma doença tomou total a vida dele e ele não estava mais ali para mim, e a gente que passou a ter que cuidar dele, isso bateu como um certo desespero, quando eu vi mesmo que a gente que tinha que correr e fazer as coisas por ele e tal, e que ele quase não estava mais ali. Só que mesmo assim, ainda agradeço a Deus, com essa doença dele, ele não é como aquele grau que a pessoa fica ali vegetando, não fala nada, só fica olhando. Não, ele tenta falar, ele tenta responder, ele tenta buscar uma linha de raciocínio para falar, às vezes não consegue, às vezes consegue. Quando pergunta, e às vezes para ele, você tá bem? Tudo bem? Mais ou menos. Bem mal. Aí brinca às vezes até, né? Então, a gente que está acostumado ali a conviver com a pessoa, como eu ia dizer, a gente não vê aquele idoso como um pedaço de vegetal, como um poste, como tá ali preparado só para ir embora. Não, eu vejo, é assim que eu me sinto, e muita gente pode estar passando por isso, e é da mesma forma o sentimento. Eu vejo o meu pai, que sempre cuidou de mim. Eu só consigo enxergar aquele meu pai mais novo, que cuidava de mim. Eu não consigo vê-lo e deixar para lá mais um pouco o sentimento, porque ele tá velho, porque ele tá pele e osso, porque ele já não conversa tanto mais, porque ele já não decide as coisas para mim. Não consigo ver. Então, perdê-lo é normalmente como se ele tivesse mais novo, igual para mim, igual. Então,
mesmo que às vezes ele ali está sofrendo, mas quem é o dono da vida, quem ainda permitiu que ele estivesse ali é Deus. E se ele está ainda ali bem, né, está aqui conosco, né, é porque Deus permitiu, e é porque ele ainda tem vida ali. E tem vida, não importa como, tem que ser vivida. Então, a gente, claro, está tentando dar a melhor qualidade de vida para ele mesmo, ali só deitado, recebendo agora comida por sonda, no estômago direto, não pode ser por via oral. Mas a cada momento, já que Deus está permitindo que ele viva, é uma festa a hora que ele te responde, que ele te conhece, que ele tenta conversar. Todo dia é uma festa, fora os dias que ele tá ruinzinho, que aí parece que é o fim. E a gente fica nessa oscilação, assim, altos e baixos. E quando eu vi esse dia que ele talvez não resistiria, eu entrei em pane. Desculpa. Eu entrei em pane. Eu desfoquei total das minhas coisas. Eu não tive mais força para continuar durante uns dias. Na verdade, 20 e poucos dias eu fiquei lá só para ele, até parei de trabalhar uns dias, me liberaram, fui e fiquei. Quando eu voltei, parecia que eu voltei assim com uma tonelada nas minhas costas, eu não conseguia ativar nada em mim para continuar, para ir à frente, não conseguia. Aí começou essa luta, trabalhar assim, né, onde eu trabalho eu tive, porque a gente é obrigado, porque senão você também não recebe, também você tem que, mas acabava ali o horário, eu desligava tudo, eu não conseguia focar para ler, para estudar, para fazer as minhas outras coisas, minhas outras atividades, para academia, para nada. Meu chão abriu, parecia que quem estava morrendo junto era eu. Muita gente pode estar passando por isso, gente, é horrível, essa sensação é horrível. Ninguém merece isso, se a gente olhar que sentimento ruim. Mas, como é difícil uma hora dessa a gente falar isso, mas a gente tem que falar e lembrar disso, mesmo na situação difícil, que Deus não dá nenhuma situação pesada, uma cruz, num peso que você não consiga carregar. Então a gente tem sempre que lembrar disso. E a gente tem que tentar, parece até uma palavra clichêzinha, que sempre eu vou falar aqui, a gente tem que tentar ressignificar. Meu coração está cortado, estou assim, numa preocupação constante, mas estou tentando ressignificar as coisas e seguir em frente. Por quê? Eu comecei a ver que mesmo na doença, que mesmo quase indo embora, que mesmo debilitado, que mesmo fraco, meu pai está mostrando uma força incrível. Ao invés de eu ficar só chorando do lado dele, não tendo, olhando para a falta da força, né, minha, eu comecei a olhar pro lado forte dele, que imagina, mesmo ele com isso tudo que eu falei, sem força até para falar às vezes, ele assopra para tentar falar, ele tá aqui lutando cada segundo pela vida. Já imaginaram por esse lado? Já imaginaram por esse lado? Que mesmo com tudo ruim, com dor, com fraqueza, debilitado, só deitado, ele está lutando cada instante pela vida. E me deu um tapa na cara isso. Realmente me deu um tapa na cara. Eu falei, acorda. Se seu pai com todas essas comorbidades, ele ainda tá lá querendo viver, ele tá querendo fazer, ele faz qualquer coisa para estar aqui, para viver. Então eu vou ter que fazer a mesma coisa, mesmo que doendo, que preocupada, vou ter que focar, vou ter que levar, a vida segue, a vida segue. A gente tem que tentar equilibrar isso na vida. Quando eu estiver passando por alguma dificuldade, e essa que é acho que uma das piores, que é tal da doença na família e tal, a gente tem que tentar equilibrar. Vai ter momento que você vai estar chorando, você vai lá ajoelhar.
ajoelha e vai orar aos pés de quem pode dar a bênção, que é Deus. Chora mesmo quando puder, no travesseiro à noite ali, ou com um amigo que às vezes quer ouvir, quer te ajudar, te dar um abraço, e continua, porque eu já estava olhando só para o lado ruim e já me desfalecendo, não querendo fazer nada, desanimada. Cara, e de repente eu olhei e falei, não é assim. O meu próprio pai, como sempre, me deu exemplo de força, mesmo nessa hora difícil, ele está de novo me mostrando a força que temos que ter nas horas difíceis. Ele está tendo a força dele na hora difícil e ele está passando isso para mim. Porque para mim é difícil, é uma hora difícil vê-lo assim, ver ele muito debilitado, muito fraco, e num momento que é quase, ele já está bem avançado. E aí ele mesmo está me passando essa força. Eu peguei, eu tenho que ressignificar. E realmente isso não é só para eu ficar bem, não me sentindo bem, eu vou pensar assim para ficar melhor. Não, realmente ele está lutando. Realmente ele está sendo mais forte, ele estava sendo mais forte do que eu. Eu falei, eu tenho que ser forte igual a ele. Então eu tenho que ligar essa câmera para gravar mesmo, eu tenho que ir para o trabalho trabalhar mesmo, engolir o sapo, engolir seco, mas engolir a comida para ficar bem, de saúde e seguir. Vou ter que vir aqui gravar, conversar com vocês, dar um sorriso, porque essas coisas infelizmente faz parte da vida, vão acontecer. E a gente precisa estar de pé. A gente vai dar uma caída e vamos ter que levantar para continuar. Porque imagina, se cada tombo desse a gente não levanta, é complicado. A gente precisa viver. A gente precisa viver, precisa fazer as coisas. Mas eu realmente, para falar a verdade aqui, eu estava total sem chão, desanimada, e quando eu olhei para ele num certo dia, acho que no hospital, e as várias vezes que ele voltou para a UTI, mesmo lá dentro do hospital, que ele teve febres, que ele teve pneumonia, olha a luta que ele teve dentro do hospital, e ele voltava, e aí ele voltou para casa. Ele lutou até ir para casa. Eu tô contando isso aqui para vocês. Essa data aqui eu vou falar qual é, porque talvez não sei quando eu vou postar os meus vídeos, mas aí a data que eu tô passando isso aqui é dia 9 de abril de 2026. Não importa quando vocês vão ver esse vídeo, mas para pessoas que de repente vão tá passando pela mesma coisa, eu espero que não, mas pra gente passar aqui inspirações que valem a pena na vida, que a gente não pode desanimar, a gente não pode deixar uma coisa dessa que tem famílias, né, e tal, acabar com a nossa vida. E aí eu fiquei vendo tanto que ele ficou lutando ali dentro do hospital, querendo voltar para casa, pelo menos um pouco, para ficar um pouco em casa, que aguardando de repente um momento, mas sendo cuidado ali também. Mas a força que ele teve, o tanto que ele lutou para voltar para casa. Então é assim que a gente tem que fazer na vida, mesmo numa hora dessa, numa situação dessa. Aqui não tem nenhuma super mulher, não tem nenhum super homem no momento desse, mas aprendemos com a vida, com as situações. E no caso agora, com meu pai, da fortaleza que ele me passou, todo exemplo de força, que às vezes ele ia trabalhar com dor, às vezes ele já foi trabalhar com o pé quebrado e trabalhou com o pé quebrado a noite inteira para depois no outro dia ir para o hospital. Não se faz isso, né, gente? Mas é a força que eu sempre via nele, trabalhando todo santo dia à noite, não tinha Natal, não tinha Ano Novo, não tinha nada. E agora, mesmo no último momento da vida dele, ele ainda, olha aqui, eu vou te mostrar a força que você tem que seguir na vida. Levanta e anda, como Deus mesmo já falou isso lá atrás na Bíblia. Meu pai também agora me mostrou dessa mesma forma. Claro que choro, viro e mexo por ele, me tristeço, dá aquela decaída, aquela recaídazinha, mas aí daqui a pouco eu já lembro total da força dele. Ele mostrou demais
Com 1 mês e meio que ele ficou no hospital, aí eu já tive que viajar, vim pro estado onde eu tô, mas aí vendo ele todo dia em vídeo, toda a força que ele teve em 1 mês e meio para voltar para casa, para viver, isso transformou total todo aquele desânimo que eu tava, toda aquele sentimento ruim, e foi me colocando uma coisa boa. Ele foi me mostrando uma coisa boa. Pensa, claro que às vezes tem gente que passa por isso, às vezes tem situação piores, que às vezes o Alzheimer, a pessoa fica mais ali, não consegue se comunicar muito e tal. Mas enquanto a vida, gente, enquanto Deus está ali deixando viver, é porque Deus quer que a pessoa esteja ali com a gente e ele vai passar alguma coisa, a pessoa vai passar alguma coisa de bom pra gente, algum exemplo, algum tipo de força. Então vamos pegar sempre a parte boa, a parte que nos faz levantar, sair ali do chão e seguir, porque nós precisamos seguir, mesmo nessas horas. Então eu tô até desabafando um pouquinho, que eu fiquei até um pouquinho afastada, assim, na verdade porque eu não gravei um tempo que eu tava no hospital com ele lá também, e porque quando eu cheguei onde eu moro aqui, num desânimo, numa tristeza, e eu nem queria mais gravar. Só que aí meu pai não deixou, mesmo assim, ele não deixou. Foi muito linda a luta dele e ele passou de novo pra mim. Lembrei, lembra quando toda aquela força que você falava, que elogiava do seu pai, olha aí de novo, ele fazendo mesmo no pior momento da vida dele. Então, vou sempre lembrar disso, foi uma lição para mim. Eu espero que quem estiver passando por isso também veja sempre o lado bom, que sempre tem um lado bom. Então vim aqui falar um pouquinho com vocês e logo vamos voltar aqui com novos vídeos e de repente falo para vocês o desfecho da história, de como ele tá, né? Como foram acontecendo as coisas. Até a próxima!